Fala galera, beleza? Estamos de volta aí, equilíbrio iônico, parte 2. Então, a nossa ideia é fechar o Tetra 2 com essa aula, tá? Então lembra lá que está na página 701. E a gente estava falando sobre cálculo de constantes, lembra? Ka, Kb, constante de acidez, constante de basicidade. Falamos sobre como comparar essas constantes, como analisar a força de um ácido analisando essas constantes. A ideia agora é pegar, com base nessas constantes, e calcular, determinar essa constante, encontrar a concentração de uma solução. Para isso, o que a gente vai fazer? A gente começa então falando em relação à lei de diluição de Ostwald. O que é a lei de diluição de Ostwald? A lei de diluição é um processo onde eu vou calcular a minha constante de uma forma mais rápida, mais simples. Para calcular dessa maneira, eu vou usar ela somente para monoácidos ou monobases, só pode usar para monoácido ou monobase, então, somente para ácidos do tipo H-ânion, pode ser oxigenado ou não oxigenado, e para bases do tipo cátion OH. Se eu tiver um OH ou um hidrogênio, está valendo. E a ideia é que ela facilite o cálculo das constantes para você. Então, sem conhecer a lei de diluição, eu vou pensar em um problema de cálculo de constante. Olha só, eu quero calcular a constante. Foxy! Para um sistema que tem esse exercício aqui. Ó. Determine a constante de acidez para um monoácido de concentração molar M e grau de ionização alfa. Cara, eu sei o grau de ionização, eu tenho a concentração, e eu sei que é um monoácido. Qual monoácido? Tanto faz, eu vou chamar de HA. Então, eu vou dizer aqui ó, que o meu monoácido é o ácido HA. E eu vou lembrar que um ácido HA, ele se ioniza em H+, e A-. E eu vou pensar quanto é que eu tenho no início, quanto é que reagiu, quanto é que formou e quanto é que eu tenho no equilíbrio. No início, a concentração molar dele é M. Não tenho nada do H+, e não tenho nada do A-. Quanto que reage? A quantidade que reage é a porcentagem que ioniza, é alfa. Então vai reagir o quê? O que eu tenho vezes alfa. Por exemplo, se a concentração fosse 4 mol por litro, e eu te falo que alfa é igual a 50%, você diria que 4 vezes 0,5 dá 2 mol por litro. Isto foi o que reagiu. A metade reagiu, a outra metade não reagiu. Então, M vezes alfa. Vou apagar aqui. E agora, lembro que não reage H+, e não reage A-, assim como não forma HA. Quanto M vezes alfa reagiu? Quando M vezes alfa reagiu? Quanto H+ foi formado? A proporção é 1 para 1, por isso monoácido. Então aqui, ó, M vezes alfa e M vezes alfa. No equilíbrio, o que eu tenho? M alfa, e no ácido, olha só, é M, o que eu tinha, menos o que reagiu. Então, M menos M alfa. Agora eu vou pegar isso aqui e jogar dentro do cálculo da minha constante. Como é que era a expressão do meu Ka? Ka é igual a molaridade. Olha a pessoa dando spoiler aqui, ó. Era igual a concentração de H+, vezes A- sobre HA. Essa é a nossa constante de acidez. Vamos substituir os valores. Então, Ka é igual a M vezes alfa vezes M vezes alfa sobre M menos M vezes alfa. Nossa senhora, tá uma bagunça isso aqui, vamos arrumar. Ka é igual a molaridade ao quadrado vezes alfa ao quadrado sobre M menos M alfa. Embaixo eu tenho M nos dois termos da subtração, então eu vou pôr o M em evidência. Eu vou chegar a um sistema que vai dar Ka igual a M ao quadrado vezes alfa ao quadrado sobre M que multiplica 1 menos alfa. Olha só, gente, eu dividi isso aqui por M, tá? Coloquei em evidência. Então, Kc vai ser igual. Só que eu tenho M ao quadrado sobre M. Como é multiplicação, eu posso simplificar. Então, eu vou cortar esse quadrado aqui de cima, ó, com este M aqui. E eu vou chegar aqui, Kc é igual a molaridade
vezes alfa ao quadrado sobre 1 menos alfa. E o que eu fiz aqui, tá? K, né? Parece um C aqui, ó. Foi determinar a constante de acidez para esse monoácido de uma forma genérica. Então, para qualquer valor de M que eu tenha, eu vou ali e substituo. Para qualquer grau de ionização alfa, eu vou ali e coloco o valor. Quer dizer, a partir daquela tabelinha início, reagiu, formou e equilíbrio, nós criamos uma forma prática e mais simples para calcular o Ka, ou vale também para o Kb. Quer dizer que a lei de diluição de Ostwald, olha só, o K é a molaridade vezes o alfa ao quadrado sobre 1 menos alfa para qualquer monoácido. Agora, quando for um monoácido fraco, eu posso substituir e cortar esse 1 menos alfa aqui de baixo. Então, eu posso dizer que o K ele é a molaridade vezes o alfa ao quadrado. Eu vou chamar atenção para isso aqui, porque monoácido fraco é quando o grau de ionização é menor do que 0,05 ou 5%. Tá? O livro sugere para vocês o uso para até 10%. Eu não vou te sugerir 10% porque dividir por 0,9 pode dar uma boa diferença. Então, se for 10%, utilize aqui o K completo. Se for menor do que 5%, tá? Ou menor do que 0,05, aí sim você usa a forma simplificada, a aproximação que a gente tem. A lei de diluição me mostra uma coisa, olha só. Ka, ou Ki, né, constante de ionização, é igual a molaridade vezes alfa vezes alfa. Só que, quando eu quis fazer antes aqui, ó, a concentração, eu falei que concentração era molaridade vezes alfa. Então eu posso dizer que isso aqui, ó, é a minha concentração. E eu vou lembrar que Ka é constante. Então, olha o que eu posso perceber com a lei de diluição de Ostwald. A concentração e o grau de ionização são grandezas direta ou inversamente proporcionais. Se o K tem que ficar constante, os dois estão se multiplicando, são inversamente proporcionais. Quer dizer que quando eu diminuo a concentração, eu aumento o grau de ionização. Claro, quanto mais água eu coloco no meu sistema, mais eu tenho moléculas para ionizar o meu composto. E aí, isso é interessante para você pensar o seguinte: eu tenho uma solução de 1 mol por litro, e eu vou lá e dobro o volume dessa solução. O Ka não muda, a constante é a mesma, mas a molaridade diminuiu porque eu diluí, então o grau de ionização aumentou, o alfa aumentou. Quer dizer que, pela lei de diluição, eu percebo que, ao diluir sistemas, o meu grau de ionização vai aumentando. Eu vou percebendo esse aumento no grau de ionização. Lembra então que concentração e grau de ionização são grandezas inversamente proporcionais. Vamos em frente, começar a calcular isso daí. Esse exemplo eu peguei de um outro livro para fazer com vocês. Olha só, uma solução 0,01 mol por litro de um monoácido, eu tenho que estar sempre atento a isso. Ah, professor, e se não for monoácido? Tabelinha, gente, não tem jeito. Está 4% ionizada. A constante de ionização deste ácido é, bom, eu vou pensar, 4% é menor do que 0,05, menor do que 5%, então ele é fraco. Se ele é fraco, Ka é igual a molaridade vezes alfa ao quadrado. Ka é igual, mas qual que é a molaridade? 10 na menos 2, vezes alfa, 4%. Aí eu tenho que tomar um cuidado. Quando está assim, está em porcentagem. Na hora que eu vou aplicar isso daqui em um exercício, eu não posso colocar o sinal de porcentagem. Tá? Imagina, eu vou fazer porcentagem ao quadrado, vai dar por... aí vai dar 10 na 4 por milhão, por mil, tá? Ou 10 mil. O que eu vou fazer? Eu vou ter que pensar em escrever isso aqui como 4% é igual a 4 dividido por 100, ou seja, 0,04. Vamos aqui, ó. Então, 4 vezes 10 na menos 2 ao quadrado. Ka vai ser igual, 4 ao quadrado é 16, vezes 10 na menos 2 ao quadrado é 10 na menos 4, vezes 10 na menos 2, 10 na menos 6, ou seja, 1,6 vezes 10 na menos 5. E aí a nossa resposta é a letra B. Ah, professor, mas o exercício está dando 1,66. Sim, porque o exercício calculou a constante usando a forma completa. Mas a lei de aproximação é válida.
Ah, então você pode usar a lei de aproximação sem problema nenhum. Se você fizesse 1,6 vezes 10 na menos 5, que é o que vai dar a parte de cima, né? 1,6 vezes 10 na menos 5, dividido por 0,96, por que 0,96? Lembra que é dividido por 1 menos alfa. Então, é 1 menos 0,04 dá 0,96. Se eu dividisse isso por 0,96, eu teria 1,66 vezes 10 na menos 5. Tá? Lembra que a diferença está dando, gente, ó, 5 na sexta casa, na sétima casa. Então não tem diferença aí, tá? É uma aproximação bem válida para ácidos fracos. Faz assim, que é bem mais fácil do que querer usar a fórmula inteira. Tranquilo? Achamos aí. Outra coisa, eu posso te dar o K, te dar a molaridade e perguntar o alfa. Ou te dar o K e te dar o alfa e perguntar a molaridade. Isso pode acontecer e vai acontecer em alguns exercícios aí. É legal que você preste atenção nisso. Questãozinha 1. Considere a concentração de uma solução de ácido acético 0,6 mol por litro. Beleza. 0,6 mol por litro, sei quem é o ácido. Ácido acético é um ácido orgânico, é um monoácido orgânico. Ah, professor, como é que você sabe que é monoácido? Olha só tem uma carboxila. Tá? Outra, se fosse um diácido, teria que dizer tá? Ácido etanodioico, que seria com 2 carbonos e um diácido. Grau de ionização de 3%, me deu alfa. É correto afirmar que a concentração de H+, é 0,18. Bom, como é que eu faço a concentração? Concentração é igual a molaridade do ácido vezes o alfa. Concentração de H+, é igual a molaridade, 0,6, vezes alfa, 3%. 3%, 3 sobre 100, 0,03. Então, concentração de H+, é igual a 6 vezes 10 na menos 1 vezes 3 vezes 10 na menos 2, concentração de H+, é igual a 18 vezes 10 na menos 3, ou seja, né, 0,018. Tá? Então, falsa a letra A. Letra B. O H+ é proveniente de 2 etapas. Não, a gente falou que ele é um monoácido. Se é um monoácido, só tem uma etapa de ionização. Falso. C. Ó, quando não é cachorro, é equipamento. O valor do acetato é 3 vezes maior que o H+, a concentração. Não. Se é monoácido, a concentração do ânion é igual à concentração do cátion H+. Tá? Sempre a mesma. Então, falso. E a D, a gente já sabe que é a resposta, mas vamos calcular. A constante de ionização é aproximadamente 5,5 vezes 10 a menos 4. Ka é igual a molaridade vezes o alfa ao quadrado. Ka é igual a molaridade 6 vezes 10 na menos 1 vezes 3 vezes 10 na menos 2 ao quadrado. Ka é igual 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 6 é 54. Vezes, ó, menos 4 com menos 1, 10 na menos 5. Ou seja, 5,4 vezes 10. Joguei a vírgula para a direita. Né? Aqui, então, 5,5 vezes 10 na menos 6. Aí, opa, na menos 4, né? Viajei. Eu cortei um aqui, ó. Na menos 4, né? Então, isso que eu tenho aqui. Tranquilo? Joguei a vírgula para a esquerda, eu aumento o meu expoente. Tá? Quando eu for escrever aqui, ó, daqui para cá, é como se eu multiplicar, eu dividisse por 10. Se eu dividir por 10 na 1, isso aqui vai dar 10 a menos 4. Então, resposta, letra D. Tranquilo? A 1 foi. A 3, lembra que a 2 a gente fez na outra aula. A 3, gente, para mim ela está um pouco perdida aqui. Tá? Porque ela é deslocamento de equilíbrio, a gente já falou sobre ela, só que ela está interagindo aqui com uma coisa chamada de efeito do íon comum. Bom, vamos lembrar, química e toda a sua criatividade, né? Se eu estou falando em íon comum, significa que eu estou adicionando um composto que possui um íon em comum com a reação.
E aí, se eu estou colocando um íon da reação, eu vou trabalhar com uma ideia de deslocamento de equilíbrio. Popularmente conhecido como efeito ou princípio de Le Chatelier. Tranquilinho isso? Vamos dar uma olhada agora. A cor laranja torna-se mais intensa quando? Ele me falou aqui em cima que o cromato é amarelo. Então, esse lado aqui, ó, é amarelo. E que o dicromato é laranja. Então, este lado é laranja. A cor alaranjada se torna mais intensa quando? Se eu adiciono OH. Adicionar OH é efeito do íon não comum. Quer dizer, eu estou colocando algo que vai reagir com o H+, lembra que H+, mais OH- vai produzir água. Quer dizer que quando eu colocar hidroxila nesse meio, ou uma base qualquer, eu estou colocando uma base que está retirando o H+. Se eu retiro o H+ do equilíbrio, o meu equilíbrio desloca para a esquerda. Outra coisa, produz água, aumenta a quantidade de água, que também deslocaria o equilíbrio para a esquerda. Portanto, adicionar OH, errado. Diminuir o pH. A gente não falou de pH ainda, por isso que eu falei que a questão está um pouco deslocada. Mas, quanto menor o pH, maior a concentração de H+. Então, se eu estou diminuindo o pH, significa que eu estou adicionando ácido, estou adicionando íons H+. Ao adicionar íons H+, o equilíbrio vai ser deslocado para a direita de cor alaranjada, ou que é laranja aí. Resposta, letra B. Pressão não dá, é todo mundo aquoso, não tem gás. Acrescentar mais água, vai para a esquerda, vai diluir. E acrescentar um catalisador, lembra que catalisador não desloca equilíbrio. Fechou? Questão 4, mesma ideia. Considere uma solução de um ácido HA de constante Ka em uma dada temperatura. Relativamente à adição de um sal solúvel que possui o íon A-. Assinale a alternativa correta. Calma. Nosso ácido era HA. Ele ioniza em H+ e A-. O meu sal fornece A-. Então, significa que o enunciado todo é para dizer o seguinte: se eu colocar íons A-, o que vai acontecer? Vamos ver. O íon comum não desloca o equilíbrio. Falso. Um íon comum desloca sim o equilíbrio. Tá? Opa. Item B. A concentração de H+ aumenta. Se eu coloquei A-, eu estou aumentando o produto. Meu equilíbrio vai deslocar para a esquerda. Então, falso, ela vai diminuir. O grau de ionização do ácido não se altera. Olha só. Ele estava ionizado, uma certa quantidade de H+ e de A-. Se eu estou pondo A-, eu estou voltando para a forma ácida. Se eu volto para a forma ácida, quer dizer que eu tenho menos moléculas de ácido ionizadas. Então, o grau de ionização sofre alteração sim, ele se altera. Falso. A constante de ionização Ka não se altera, pois ela depende apenas da temperatura. As constantes dependem única e exclusivamente da temperatura. Tanto que a gente falou, né, ó, constante é a molaridade vezes o alfa ao quadrado. Tá? Se, quando eu coloquei A-, eu alterei isso aqui, foi justamente porque eu alterei também a molaridade e eu tenho aí a minha constante. Então, quer dizer que a constante ela depende única e exclusivamente da temperatura, resposta letra D, e só mostrando o pH da solução não se altera. Eu acabei de escrever antes que quanto menor o pH, maior a concentração de H+. Falei para você que colocando A-, você vai deslocar o equilíbrio para a esquerda, ou seja, diminuir a quantidade de H+. Se diminui a quantidade de H+, o pH aumenta. Ele sofre alteração sim, portanto a letra E é falsa. Tranquilinho? Gente, questão 5, uma de indicador para a gente ir fechando aí. Olha só, a determinação da acidez ou basicidade de uma solução pode ser realizada através do uso de um pH-metro ou por meio de substâncias denominadas indicadores. Uma grande parte dos indicadores são ácidos orgânicos fracos que podem ser representados como H-. Então, o nosso equilíbrio é este aqui, ó. H-, que é o indicador, na forma ácida, ele ioniza em H+ e em menos. Só que quando ele está na forma de H-, ele tem uma cor
que eu vou chamar de A. Quando ele está na forma ionizada, ele tem uma cor B. Tá? Aí, se adicionarmos um pouco deste indicador a um suco de limão, a solução apresentará a cor A. Limão, eu vou lembrar que é ácido. Então, se eu pegar este equilíbrio e colocar H+, é isso que ele está falando. Se eu coloco H+, o equilíbrio vem para a esquerda e assume a cor A. Verdade. A2. HIN não é um ácido de Arrhenius. Como não? HUIN é um ânion. Outra coisa, ionizou bonitinho, falou lá em cima que era um ácido. É que ele tentou te enrolar porque ele falou que era ácido orgânico. Mas ele fornece, funciona como um ácido de Arrhenius sem problema nenhum. Isso aqui é falso. A4. A expressão da constante Ka é... Bom, vamos montar. Eu tenho a equação. Ka é igual a concentração molar de H+, vezes concentração de IN- sobre concentração de HIN. H+, IN menos HIN. Verdadeira. E a 8. Quanto maior for o número de hidrogênios na fórmula do ácido, maior será a sua força. Falso, gente. O que é verdade é, quanto maior for o Ka deste ácido, maior será a sua força. Eu não posso associar somente a presença de mais hidrogênios a um ácido ser mais forte ou mais fraco. Tá em dúvida? Olha para isso aqui, ó. H3PO4, ácido fosfórico, 4 menos 3 dá 1. Isso aqui é moderado. Agora, H2SO4, 4 menos 2 dá 2. Ele é forte. Ou ainda, HCl, que é forte, mas HCN é fraco. Então, eu não vou olhar para o número de hidrogênios e falar que ele é forte ou fraco. Eu vou olhar para o número de hidrogênios e dizer que ele é monoácido, diácido, triácido ou tetraácido. Tá? Mas a força está associada à constante de acidez, ao grau de ionização do meu ácido. Então, a 8 é falsa e a nossa somatória aí é 0,5. E para a gente finalizar, questão 6, ela vai dizer justamente em relação àquela situação que eu escrevi embaixo, antes no slide, em vermelho, lá sobre a lei de diluição. Um copo com capacidade de 250 ml contém 100 ml de uma solução aquosa 0,1 mol por litro de ácido acético, na temperatura de 25 graus Celsius. Nessa solução ocorre o equilíbrio, que está aí, tem até a constante dele, que é 1,8 vezes 10 na menos 5. A adição de mais 100 ml de água pura, com temperatura permanecendo constante, quer dizer, o K não muda, terá as seguintes consequências. Gente, nós vimos na frente 2 que se eu aumento o volume de solvente, eu diminuo a concentração, diluição. E eu falei antes que o K, para um monoácido, que é o caso aqui do ácido acético, fraco, que é o caso dele, é igual a molaridade vezes o alfa ao quadrado. E eu modifiquei isso aqui, lembra? Eu falei que o K era a molaridade vezes o alfa, vezes alfa, onde molaridade vezes alfa aqui, ó, era a concentração molar. E a gente falou que eles eram grandezas inversamente proporcionais. Então, coloquei solvente. A minha concentração de íons no meio vai fazer o quê? Vai diminuir. Ela vai diminuir porque eu tenho um maior volume para esse volume dissipar todos os íons que ali estão dissolvidos. Então, eu já sei que a concentração diminui. Diluição. Então, diminuir a concentração. E o 2. Diminuindo a concentração, o que vai acontecer com a quantidade em mol de íons acetato? Se eu pensar na quantidade em mol, eu vou pensar que essa quantidade depende do grau de ionização. Tá? Quanto maior o grau de ionização, mais mols de acetato eu tenho. Agora, quando eu observo aqui, ó, a minha constante, deixa eu só pegar outra cor aqui, fica mais fácil de mostrar. Quando eu observo aqui, ao diminuir a concentração, para que o K fique constante, porque a temperatura permaneceu constante, eu vou ter que aumentar o grau de ionização. Aumentando o grau de ionização, eu aumento a quantidade de moléculas de ácido que se quebram. E a quantidade de mol de acetato que eu tenho vai ser maior. Então, eu vou ter um processo que vai diminuir a minha concentração e aumentar o meu número de mol. Tranquilo? Resposta, letra D. Galera, como sempre, excelente. Muito obrigado, tá?
A gente se encontra na sexta. Boa prova amanhã. Forte abraço e até sexta-feira.